Antes de nós lermos o primeiro livro dos Reis, quero te pedir que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. O pastor Roberto uma vez pregou aqui, né, um domingo, se não me engano, sobre esse texto. Eu quero ler apenas 2 versículos que são pertinentes, né, ao que a gente vai falar. Versículos 11 e 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Todos acharam, amém? Diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Agora, abra sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 14. Hoje nós vamos fazer aqui uma escola dominical em plena quarta-feira, irmãos. Que maravilha, hein? Todos acharam? Vamos ler alguns versículos, porque nós vamos ler alguns textos aqui do livro de 1 Reis, para a gente entender um pouquinho sobre a vida de Jeroboão, né? O que aconteceu com ele e com Roboão. Diz assim: naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te, ou levanta-te, né, agora, e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar, fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e te o entreguei. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que, de todo, ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. E todo o Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura.
porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá a Israel para que se agite como a cana que se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dará a seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu, e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Até aí, irmãos. Depois nós vamos ler outros versículos, outros textos. Mas é uma palavra dura da parte de Deus para um homem que foi chamado por Deus. Para um homem que foi escolhido e foi chamado por Deus. E muitas das vezes, irmãos, a gente lê assim, né, o texto e fala assim, poxa, como é que esse cara fez tanta besteira, né, tanta bobagem? Mas muitas das vezes nós, como homens e mulheres de Deus, também damos as nossas pisadas na bola, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, que há sempre um tempo de arrependimento para nós. Há sempre um tempo de arrependimento para o povo de Deus. O povo se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, né, e voltar à presença do Senhor. E a gente fica observando, né? Poxa, por que esse camarada foi por esse caminho? Por que ele fez isso? Né? A gente fica pensando, lendo a Bíblia, especulando, analisando, estudando a história, para tentar entender, né, a atitude do homem, né? Por que o camarada foi por esse rumo aí? Ou seja, ele estava num caminho e, de repente, ele fez assim, se afastou totalmente, se desviou totalmente desse caminho. Vamos entender um pouquinho desse contexto aí, irmãos, dessa história. Volta lá para o capítulo 11, por gentileza, para você ver o que acontece ali com Israel. Você observa aqui no capítulo 11, né, que depois que Salomão, ele pisa na bola, aquela coisa toda. Aí quando chega aqui no capítulo 11, versículo 26, queria que você acompanhasse comigo a leitura, por gentileza. Diz assim, Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era a mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando as depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era um homem valente e capaz, olha só, irmãos, Jeroboão era um homem valente e capaz. Moço laborioso, né, trabalhador, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, aquele mesmo que falou aquelas palavras duras para a sua mulher, né, para aquela rainha ímpia, que era a mulher de Jeroboão. No caminho, este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou uma capa nova que tinha sobre si e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Eis que rasguei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Ou seja, Deus estava ali explicando a Jeroboão, usando o profeta para explicar para Jeroboão o que iria acontecer, que o reino de Israel seria dividido. 10 tribos ficariam no norte e 2 tribos no sul. Ou seja, teria o reino do norte, que era o conhecido, quando você lê na Bíblia, vê as palavras assim, Samaria, né? Você lê o profeta Oséias, por exemplo,
Osés profetiza para o reino do norte. Você vê muito essa expressão Samaria, porque o profeta está direcionando a sua profecia para o reino de Israel, que era o reino do norte, que eram essas 10 tribos. E as outras 2, Judá, o reino do sul. E aí, continuando, né? Porém, ele terá uma tribo, ele falando que o sul ficaria com Judá, né? Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, faloei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos tais darei a ti. Por quê? Porque Roboão era filho de Salomão e seria rei em todo Israel. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei, e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Aí, Deus coloca, como sempre coloca, até para nós, irmãos, coloca algumas condições para Jeroboão. Verso 38. Se ouvires tudo o que eu te ordeno, o que eu te ordenar. Primeiro, ouça a palavra de Deus, meu filho. E andardes nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável. Olha a promessa de Deus, irmãos, para ele. Uma casa estável. O que você entende com uma casa estável? Né? Uma casa sem problemas, sem guerra, sem confusão, sem... Como edifiquei a Davi e te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, olha só. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Depois que Salomão morre, Jeroboão volta. Como é que foi isso aí, pastor? Veja aí, capítulo 12. Capítulo 12 de 1 Reis. Roboão foi duro igual Salomão, irmãos. Eram impostos pesados sobre o povo. Né? Para manter aquela ostentação toda da casa real, o povo tinha que pagar impostos pesados. Veja a partir do verso 16 aí, para a gente não perder muito tempo lendo. Veja aí. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, né, os anciãos aconselharam Roboão o que ele deveria fazer, ele não deu ouvido aos anciãos, foi pedir conselho para, vamos dizer assim, né, os seus amigos de juventude, e os caras aconselharam a ele ser mais duro ainda, não, senta o pau aí no povo, desce a raquetada neles mesmo. E ele seguiu esse conselho. Aí, olha só, verso 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Tipo assim, volta para casa. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, o superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Ou seja, o negócio ficou estreito, né, irmão? Ficou estreito para ele aqui. Assim, Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado,
Depois que Salomão morre, Jeroboão retorna à terra. Mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Aí, Roboão se levanta para guerrear contra Jeroboão. Deus levanta aqui um homem de Deus, né, chamado Semaías, no verso 22, dizendo, fala a Roboão, verso 23 aí do capítulo 12, acompanha aí, por gentileza, irmão. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, ou seja, contra as 10 tribos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Tu entendeu aí, irmão? Toda essa história aí, todo esse negócio entre Jeroboão e Roboão. Deus cumpriu a sua palavra. Agora Jeroboão assume o reinado de Israel. E a primeira capital ali do Reino do Norte foi Siquém. Se você ver aqui no verso 25 do capítulo 12, diz o quê? Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Ou seja, a primeira capital do Reino do Norte foi Siquém, depois passou a ser quem? Samaria. Tá? Depois que você lê mais para frente, a gente vai estudar isso, ver sobre Elias, sobre Eliseu, você vai ver muito essas expressões, falando da cidade de Samaria, do Reino do Norte. Então, irmãos, todo esse contexto, né, político, todos esses problemas aí de impostos pesados, né, gerou toda essa divisão, né, entre Reino do Norte e Reino do Sul. E nasceu ali o Reino do Norte, né? E o Reino do Sul ficou com Judá e Benjamim, com 2 tribos. Ou seja, das 12 ficou 10 em cima e 2 embaixo. Havia, né, uma promessa para Jeroboão de prosperidade. Havia uma promessa de bênção para ele. Mas aí o que acontece, irmãos? Qual o problema que surge que atrapalha a vida de Jeroboão? Porque o que Deus queria dele? Deus queria dele o que quer de nós, quer de mim e de você, obediência, fidelidade. Se você lê a Bíblia, irmão, você vai perceber o seguinte, a Bíblia diz assim, que os mandamentos do Senhor não são penosos. A gente pode cumprir, irmãos. Eu e você temos condições de cumprir. Jesus falou o quê? Que aquele que guarda os mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Eu e você temos total condições de guardar os mandamentos do Senhor, de obedecer a palavra do Senhor. Mas muitas das vezes, por causa da nossa natureza, né, pecaminosa, a gente tem muita dificuldade em obedecer a palavra de Deus, em ser fiel a Deus. Né? Você tenta, se esforça para conseguir ser, mas viva debaixo da graça do Senhor. Conte com o apoio dEle, com a ajuda dEle. Não queira fazer as coisas, coisa de homem. Eu vou te mostrar aqui qual o caminho que Jeroboão seguiu, irmão. Fazer coisa de homem, papo de homem, história de homem, tudo de homem e Deus está fora. Né? Ele era o líder daquela nação. A Bíblia diz que ao que muito foi dado, muito será cobrado. Ele era o líder. E uma coisa que o pastor Ricardo falou aqui, algo interessante na escola dominical, né, que ele tem uma empresa, né, e tudo, e ele sempre pede a Deus, todo dia que ele chega no seu trabalho, que Deus não permita que ele seja injusto, irmão. Isso é uma grande verdade. Seja lá qual a posição que você tenha no seu trabalho, se você é patrão ou se você é chefe, para você nunca ser injusto. E ser injusto não é apenas ser severo, castigar o seu subordinado, às vezes ser duro com o seu subordinado, não, às vezes também é você ser muito bonzinho,
né? Se você for muito bonzinho, a gente tem que ser muito bonzinho aqui com os nossos irmãos, né? Mas no trabalho, não. No trabalho a gente tem que ser justo. Né? Eu sempre tive uma posição, eu sempre falei isso no meu trabalho, que eu sempre preferi errar. Se tiver que errar, eu vou errar para o lado bom. Tudo que eu puder fazer para ajudar o povo, eu vou fazer. Entendeu? Eu nunca tive coragem de punir ninguém. Né? Eu passei 30 anos na Força Aérea. Só uma vez que eu coloquei um soldado no livro, né? Porque ele falou que o pai dele era delegado, o que ele fazia, acontecia. O pai dele nem era delegado, o pai dele era policial civil. Né? Ele foi para o livro, o coronel deu 4 dias de prisão nele. Aí eu falei, poxa, cadê o cara? Cadê o soldado marrentão? Né? Então, irmãos, não é você ser bonzinho demais ou rigoroso demais, mas ser justo. Né? Tratar todo mundo bem. Né? Eu voltei a trabalhar, né? Os irmãos sabem disso, e eu acho muito legal, porque quando eu estou chegando de manhã lá, tá o pessoal da empresa de faxina, né? Que limpa todo o quartel lá dentro. As sessões são todas limpas por uma empresa. Tem aquelas senhoras que vão limpar, passam pano, tiram pó, aquela coisa toda. Aí eu sempre passo, brinco com elas, dou bom dia, porque ninguém faz isso, irmão. Principalmente se for oficial, aí que não nem olha para a cara do povo. Entendeu? Aí elas chegam lá, eu falei, pô, a senhora aceita um cafezinho? Aí elas olham assim, ficam todas felizes. Pô, ninguém oferece um cafezinho para a senhora. Por quê? Porque ela trabalha na faxina? Qual é a diferença? Tá igual aquele povo que é pastor e só quer ir na casa do granfa, né? Na casa do irmãozinho pobre, o cara não vai. Tem que ir, pô, meu irmão. Né? O pastor tem que ter cheiro de ovelha ali, tá junto com o povo. Não, eu só vou lá na casa do empresário, só vou na casa do granfa. Não, eu vou em todo lugar. Todo lugar que eu puder ir, que eu tiver condições de ir, eu vou. Aqui nessa igreja, aqui, graças a Deus, é assim. O nome do Senhor é glorificado com isso. Amém? Então, quem é líder? Jeroboão era um líder, irmão. Líder de 10 tribos, irmão. Ele era o rei sobre aquela Israel, sobre aquela nação ali. E como líder, ele tinha uma responsabilidade muito grande. E o que ele fez? Ele levou a nação ao quê? A pecar. Aí você vai te perguntar, pô, pastor, por que ele fez isso? Irmãos, observa uma coisa. Ele governava as 10 tribos que estavam no norte, né? Qual era o lugar da adoração? Jerusalém. Você pode ler isso lá em Deuteronômio, capítulo 12, né? E outras referências que tem na Bíblia. Salomão fez o templo aonde? Em Jerusalém. Aí Roboão pensou assim, o quê? Esse povo vai todo descer para ajudar? Não, eu tenho que criar um sistema aqui de adoração para o povo. Aí o que ele faz? Veja na sua Bíblia aí, capítulo 12, versículo 26. Olha o que Jeroboão disse. Disse Jeroboão consigo, ou seja, ele estava ali confabulando nos seus pensamentos, né? Agora tornará o reino para a casa de Davi. Olha o medo de perder o reino, irmão. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Então a gente observa aí, ó, o primeiro fator aí que levou Jeroboão à queda. O medo, né? Medo de morrer, algo que estava na cabeça dele, irmãos, que se ele confiasse no Senhor, nada disso ia acontecer. Então, o medo de homem, meu irmão, Deus te levantou como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, tu vai ter medo de homem. Então, medo, a falta de fé
falta de fé desse homem, a falta de confiança em Deus. Muitas das vezes o cristão cai porque deixa de confiar na provisão de Deus. Não, pastor, Deus agora vai me abandonar, o negócio vai dar ruim. Deus não vai te abandonar coisa nenhuma, irmão. Depois eu vou contar para os irmãos o que Deus está fazendo. Eu tive afastado aqui da igreja no mês de março, mas é porque aconteceu um rebuliço assim na minha vida, né? De repente, as coisas de Jesus é assim, de repente as coisas acontecem. Né? E a minha casa foi restituída. Algo que não tinha nenhuma, humanamente falando, não havia nenhuma possibilidade disso acontecer, ainda mais agora, no mês de março que passou. Né? Se não me engano, no terceiro sábado eu me mudei e voltei para lá, voltei para minha casa. Que praticamente tiraram a minha casa na esperteza, na malandragem, né? Usurparam. Mas quem é o louco que vai roubar algo da tua mão, irmão? Quem é o louco que vai roubar algo do povo de Deus? E vai ficar por isso mesmo. E vai ficar impune. Sabe qual é o problema da pessoa invejosa? Não quero fugir aqui do texto não, mas só para a gente fechar. O problema do invejoso, que ele não quer algo parecido com o que você tem. Tipo assim, não, a sua casa é bonita, eu quero uma casa igual a dele. Não. A mulher dele é bonita, eu quero uma mulher igual a dele. Não. O marido dela é bonito, grandão, forte. Eu não quero um marido igual o marido dela. Eu quero o marido dela. Eu quero a mulher dele. Eu quero a casa dele, a casa dela. Eu quero o carro dele. O invejoso, ele quer aquilo que está na sua mão. Ele não quer um igual ou um melhor que você tem. Ele quer o seu, irmão. É uma coisa do inferno. E a gente observa que Jeroboão, por uma questão também de vaidade pessoal, né? Com todo esse problema, esses motivos políticos aí, tudo que nós já lemos aqui na Bíblia, e por uma questão de vaidade, de medo, falta de fé, falta de confiança, ele, cai feio. Continuando aí, veja aí no capítulo, a gente já vai voltar para o capítulo 14, irmão. Verso 28, do capítulo 12. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, o que ele fez? 2 bezerros de ouro. E disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Mentira. Ele fez a mesma coisa que Arão fez lá naquela tribulação, lá quando Moisés sobe para pegar as tábuas, né? Quando desce, o povo está adorando o bezerro de ouro. E muitas das vezes, irmãos, o que esse bezerro de ouro representa? Representa coisas do homem. Adoração humana, culto humano. Mas não é culto humano para Deus, não. É culto humano para o outro homem. Para algo que ele está idolatrando, irmão. O povo está aí fora correndo atrás de homem. Não, eu vou lá porque tem um lencinho lá do bispo lá, do apóstolo, sei lá o quê, e eu vou passar aquele lenço em mim e vou ficar curado. Israel fez isso, eles adoraram o bezerro de ouro. Pô, para que a gente vai viajar até Jerusalém? Então, bezerro aqui. Pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão também fez santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram os filhos de Levi. Meu irmão, você tem jeito, você leva jeito para ser sacerdote, vai lá. Assume tua posição. Colocou gente que não tinha nada a ver com a vontade de Deus, que Deus não tinha escolhido, não tinha chamado. Botou o cara para ser sacerdote, o cara não era da tribo de Levi, não podia ser sacerdote. Fez tudo errado, irmão. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual a festa que se fazia em Judá.
e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício dos bezerros de ouro. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Sabe o que? Porque Deus odiava esse negócio de culto pagão, de idolatria, irmãos. Porque haviam prostitutos cultuais. Então, quando o povo ia para frente desses postes ídolos, dessas imagens, ou desses bezerros de ouro, como ele constituiu aqui, o povo se prostituía, né? E ali acontecia de tudo. Homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem. Era uma confusão. Eles se prostituíam diante do ídolo. Além do adultério espiritual, né, que o povo estava cometendo, havia todo esse problema de se prostituir diante do ídolo. E isso era um costume dos povos pagãos, que Deus tinha falado para Josué, ó, extermina esse povo aí, que isso aí vai ser laço. Era costume dos povos pagãos fazer isso aí. E eles fizeram, por causa de Jeroboão, né, da sua atitude, todo mundo cai, todo mundo vai por esse caminho, todo mundo tem atitudes terríveis. Agora, volta aí para o capítulo 14, por gentileza. E pior de tudo, irmãos, Deus não viu em Jeroboão isso aqui, ó, de arrependimento. Jeroboão botou na sua cabeça o seguinte: não, agora eu já sou rei, meu amigo, agora é comigo mesmo. Se fosse um carioca, ele falasse, mané, agora eu sou rei. Não é isso? Se fosse um rei carioca? É o rei, cara. Já fui constituído rei, agora é comigo. Eu que mando em tudo. Antes de a gente ir para o 14, ó, olha o capítulo 13, verso 33. Ó. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para os lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdotes nos lugares altos. Ele continuou fazendo a mesma coisa. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Quando Deus levanta, né, quando Deus usa, aí já velhinha ali, cansadinha ali, não enxergava mais direito, usa para dar aquela palavra dura para a mulher de Jeroboão, é porque o caldo já tinha entornado, irmãos. Aí você observa o seguinte, verso 2 do capítulo 14, isso tem sido sintoma de problemas, muitas vezes, dentro da nossa igreja que eu falo assim, do meio do povo evangélico, né? Porque ele vê, ó, olha o que ele fala para a orientação que ele passou para a sua mulher. Ó, você se disfarça aí, minha filha. Ele não vai saber quem é. Na verdade, ele profetizou que eu seria rei. Então, ele nem vai saber que você é minha mulher. Você vai lá disfarçadinha, finge que você é uma mulher do povo. E ele vai falar alguma coisa boa em relação ao nosso filho. Você chega lá com aquela cara triste. Fala, meu filho está doente, profeta. E agora? O que vai acontecer? Mas de Deus, ninguém se disfarça, irmão. Não adianta usar maquiagem, não adianta nada disso. Usar máscara de Deus, ninguém se disfarça. Aí ela fez o quê? Se disfarçou, foi ao profeta. Quando ela chegou na porta, o profeta, entra a mulher de Jeroboão. Deus já tinha mostrado tudo para ele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tinha falado tudo, mostrado tudo. Infelizmente, né, às vezes isso acontece e é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, irmão, com a nossa vida. Deus permitiu que eu passasse um tempo num determinado lugar, numa determinada igreja, que tinha esse problema de fingimento. As pessoas fingiam na maior cara de pau. Era uma coisa terrível. Hipocrisia, fingimento, isso não pode ter no meio do povo de Deus.
Aí você continua lendo, né? O profeta vai e fala. Tudo que Deus mandou ele falar, ele falou para ela. E aí a gente começa a ver as consequências, irmãos, de se afastar do caminho de Deus, de estar desviado, de desobedecer a palavra de Deus. Primeira coisa que o profeta fala para ela, ó, teu filho vai morrer. Mas vai morrer por tua causa, por causa do teu marido, que você não vale nada. Mas o garoto é de Deus, que esse vai ser enterrado. Esse vai passar na sepultura. E para o povo de Israel, irmãos, era uma vergonha muito grande o cara não ser sepultado, o camarada não ter um enterro digno. E Deus dá uma palavra dura. Ó. Sabe o que vai acontecer com Jeroboão? O negócio vai ficar ruim. Ele vai ser comido pelos cães, cara. A descendência dele toda. Por isso que você vê lá na frente, Deus dá essa palavra dura, falando de Acabe e de Jezabel. E os cães iam lamber o sangue dela. Meu Deus, que coisa terrível. Não tinha direito a sepultamento. Isso não é uma palavra dura de castigo, irmãos. Na verdade, Jeroboão estava debaixo da maldição. E o que é a maldição? É o castigo de Deus. É o castigo. Ele falou que iria trazer o quê? O mal sobre a casa de Jeroboão, que iria eliminar todos do sexo masculino. Aí ele fala no verso 11, ó, quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Aí, para provar que era Deus mesmo, quando ela chegou em casa, do jeito que o profeta falou, que ela meteu o pé em casa, o garoto morreu. E nem assim Jeroboão se arrepende. Nem assim. Precisamos ter cuidado com essas coisas, irmãos. Apostasia, né, idolatria. Tudo isso Jeroboão cometeu. E isso está registrado o quê? Para a nossa advertência. Para a gente não seguir o mesmo rumo, o mesmo caminho. Né? Essa noite, o texto que coube, né, a gente aqui a passar para os irmãos, foi 1 Reis, capítulo 14. Então, às vezes, não é uma palavra muito agradável de se ouvir, né? Mas é isso aí, irmãos. Jesus é que sabe de todas as coisas. E a primeira raquetada cai sempre em cima de quem? De quem está falando. Né? É a disciplina. Quando Deus fala conosco de maneira dura, a Bíblia diz é porque somos filhos. Essa semana, eu achei até interessante porque o Alain, ele praticamente implorou que eu desse uma coça nele. Sabia que teu filho, às vezes, ele fica te xingando para você dar uma coça nele, irmão? Por que isso? Porque o pai é chato, o pai é ruim? Não. Porque a criança também se sente amada na hora que toma uma coça, irmão. É lógico que você não vai, né, quebrar o camarada no meio, não é esse o objetivo. Mas é disciplina, entendeu? Eu tenho um chinelo lá, que o chinelo até dobra, assim, de tão mole que é. Aí eu dei-lhe uma jaquetada boa nele, cara. Mas o camarada pede, pai, pelo amor de Deus, me dá uma coça. Aí, às vezes, eu e você falamos a mesma coisa para Deus, sabia? Com as nossas atitudes. Aí, quando Deus começa a dar uma coça na gente, o sangue de Jesus tem poder, o inimigo está furioso. Não tem inimigo nenhum, irmão. Deus está te disciplinando. E você, em vez de ficar triste, ó, dá glória a Deus. Pô, aleluia, eu sou filho. Deus está me disciplinando como pai. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. E ele comete uma porção de erros. E muitas das vezes a gente cai pelos mesmos erros. A gente deixa de confiar em Deus, irmãos. A gente abandona a nossa fé. Não tem fé nem para receber milagre. A irmãzinha estava no culto, né?
Eu não vou falar quem é o nome do pastor, que é um pastor muito usado por Deus, e todo mundo aqui conhece, não vou falar. Mas esse pastor é um pastor usado, irmão. E ele chegou para essa irmã, a irmã tem, acho que tem uma pane lá de miopia, né, na vista, e ela usa aqueles óculos assim meio puxado, né, fundo de garrafa, que o pessoal fala. E o pastor chegou para ela e falou assim: minha irmã, tu quer ser curada? Quem é que vai falar que não quer, irmão? Todo mundo vai falar amém, pastor. Quer ser curada, minha irmã? Não, quero sim, pastor. Dá licença. O pastor pegou o óculos dela, tacou o óculos dela lá no meio do mato. E, irmão, a irmã na hora fez assim: Jesus, os meus óculos. Caramba, já perdeu a vitória. Se ela crer, será que Jesus curaria a visão dela ali, irmãos? Na hora, a lágrima da irmã desceu assim, ela falou: Jesus, meu óculos foi embora. E agora? A vista dela continua a mesma coisa. Sabe o que aconteceu depois do culto? Ela ficou igual uma doida lá no mato procurando o óculos dela. Graças a Deus, irmão, ela achou o óculos. Achou seu óculos, ó, botou na cara e foi-se embora, irmão. Não é brincadeira não, não é verdade, isso é verdade, irmão. É verdade. E tem esse povo, irmão, que é doido. Creia e receba a sua vitória em nome de Jesus. Receba a sua vitória, receba o seu milagre em nome de Jesus. Irmão. Veja na sua Bíblia aí, por gentileza. Verso 15. No verso 14, quando Deus usa o profeta, né, e ele diz assim, lá no finalzinho do verso 14, que digo eu, há de ser já. Ou seja, aquela profecia ali ia se cumprir muito rápido, irmão. E ele fala assim, ó, também o Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana, se agita nas águas, arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais e espalhará para além do Eufrate, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Sabe que isso aconteceu? Foi o exílio, o cativeiro, irmãos. A Assíria, depois dessa palavra aqui, se não me falha a memória, 200 anos após isso aqui, a Assíria levou o reino do norte cativo. A palavra do profeta se cumpriu literalmente. Esse versículo 12 fala do cativeiro do reino do norte. 16. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Verso 17. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi. Quando ela chega em casa, o menino morre. E foi o único da casa de Jeroboão que foi sepultado. E Jeroboão reina 22 anos e morre. Total do tempo que ele reinou. Meu irmão, as consequências são muito terríveis. Então, vamos pensar direitinho na nossa vida espiritual, irmão. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. O trabalho do diabo nos últimos dias, irmãos, é querer nos tirar da presença de Deus. Quem está lá fora já está na mão dele. Agora, eu e você, né? Em breve o Senhor está voltando, irmão. E Ele quer tirar a gente desse dia glorioso, irmãos. Quer virar a nossa visão, aquilo que, o nosso alvo, né? Quer tirar você do alvo, né? Quer me tirar do alvo, quer te tirar do alvo, quer que você olhe para outra coisa, faça outra coisa, gaste seu tempo em outro negócio, para quando chegar o dia do arrebatamento, você fique aí. É o plano, que eu fique, que você fique, o plano do diabo é esse. Tirar a gente do propósito, tirar a gente do caminho, irmãos.
Agora, não permita, em nome de Jesus, não permita que, por causa de um medo, né? Por causa de medo, porque por deixar de confiar na provisão de Deus, por falta de fé, você venha perder a sua bênção, irmão. Ou eu venha perder a minha bênção. O diabo está trabalhando para a gente sair do propósito, sair do alvo, sair do caminho. E ficar aí, ó. Todo mundo volta. Imagina a angústia, irmão, que vai ser. Você vem correndo aqui para a igreja, cadê o povo? Cadê os meus irmãos? Não vai ter ninguém nem para te receber aí na porta. Já foi todo mundo, Jesus levou todo mundo. Aí você vai falar, meu Deus, por que eu fiquei? Jesus levou a sua igreja. Imagina a angústia que vai ser nesse mundo, a loucura que vai ser. Há um peso de responsabilidade muito grande, irmãos, sobre mim, né, sobre os pastores que lideram, mas sobre nós de uma forma geral, como pais também, né, que lideramos o nosso lar, a nossa família. Você que é mãe, você que é pai, há um peso de responsabilidade também, porque aquilo que a gente fizer, né, as pessoas que estão conosco, elas vão olhar o nosso exemplo. Não adianta eu querer ser um cara bonitinho aqui, a roupinha bonita, e por dentro está tudo ruim, está tudo estragado, tudo podre. Não adianta só a aparência, irmãos, porque o Senhor, Ele não vê a aparência. Ele não está preocupado com o seu cabelo se é bonito, né? Se os seus olhos são claros ou não são. Deus, Ele contempla aqui, ó, dentro de nós. Por isso que o salmista Davi fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né? Me sonda, né? O salmista fala isso lá no Salmo 139. Sonda-me, Senhor. Já pensou você chamar a Deus, convidar a Deus para te sondar, para entrar dentro de você? Qual será o sabor, né? Qual será o cheiro? O que o Espírito de Deus vai encontrar quando Ele vir sondar a nossa vida, irmãos? Quando Ele vier te sondar, quando Ele vier me sondar? Será que Ele vai falar para a gente assim, caramba, eu vou ter que trazer ali um detergente, um desinfetante, um escovão, uma vassoura, ou depois um rodo. Tem que fazer uma lavagem aí em você, meu filho, que está bravo, hein? Ou será que Ele, quando Ele nos visitar, irmãos, será que Ele vai se agradar de nós? Ó, esse, como Ele falou de Davi, né? Ele repreende a Samuel, fala assim, ô Samuel, Samuel já era um profeta velho, cascudo, irmão, experiente. Praticamente ele comeu mosca quando ele olhou para todos os filhos de Jessé, né? Aí Deus fala para ele, não é nenhum desses. Aí ele pergunta para Jessé, tem mais algum aí, algum filho? Aí manda chamar o moço, né, o mais novo, o mais jovem. Chama Davi. Aí quando Samuel bota os olhos em Davi, o Senhor fala, ó, esse aí é o rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus quer visitar a minha vida e a sua vida, irmãos, e encontrar algo bom. Quer encontrar? Já viu a pessoa quando chega assim, irmão, aqui, eu fiz um cafezinho, prova aqui. E você toma aquele café e você fala assim, caramba, que café gostoso. É isso que Deus quer falar de mim, de você. Poxa, que coisa boa esse meu filho aí. Dá gosto de eu estar nele, de eu fazer parte da vida dele, de eu habitar nele. É isso que o Senhor quer ver dentro de mim, dentro de você, meu irmão. Amém?
Vamos ficar de pé para a gente orar? Me perdoem ter feito uma escola dominical, lido demais a Bíblia com os irmãos, né? É bom quando a gente fala aqui de bênção, só de bênção, né, irmão? De prosperidade. Chegar aqui e falar, irmão, leva a tua vitória. Mas a nossa vitória, irmãos, ela está justamente na nossa obediência. Eu sei que eu e você, nós somos tentados, né? Nosso desejo é fazer tudo errado, né? Mas por amor ao Senhor, por amor à palavra do Senhor, a gente diz não. Diga não ao pecado. Diga não à tentação, né? Diga não ao inimigo.